No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito digital. Com o tema Direito e Inteligência Artificial, as 5 aulas vão abordar a inteligência artificial no direito brasileiro. As aulas são com a professora Fernanda Lage. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Saber Direito. Os nossos encontros de hoje serão sobre direito e inteligência artificial. Eu me chamo Fernanda Lage, sou professora adjunta da Universidade de Brasília e sou pesquisadora em Direito e Inteligência Artificial, Direito e Processo. A minha ideia com vocês hoje é conversar um pouco sobre, primeiro, o que é inteligência artificial, qual é a sua importância, o que são algoritmos, o que é aprendizado de máquina, o que é aprendizado profundo de máquina, para depois a gente aprofundar um pouco mais nas suas aplicações, nas suas vantagens, nas suas desvantagens e principalmente trazer exemplos concretos para vocês com dados e fatos que vêm acontecendo, não só no Brasil como no mundo. No nosso segundo encontro, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre direito e inteligência artificial. Então, a ideia é buscar os conhecimentos do primeiro encontro, trazê-los para o campo do direito e fazer essa interface da tecnologia com o campo jurídico. O nosso terceiro encontro também será uma continuidade do segundo, né? E a gente vai aprofundar um pouco mais nas áreas do direito e um tema muito importante que é direito, tecnologia e discriminação algorítmica. No quarto encontro, a nossa quarta aula, a gente vai falar sobre direito e processo. A gente vai também falar sobre direito, ética, regulação, temas que estão muito na moda, que estão sendo debatidos na União Europeia, nos Estados Unidos, Canadá e também no Brasil, então muito atualizado para vocês. E no quinto encontro eu vou trazer casos concretos de implantação de sistemas de inteligência artificial no Brasil, especialmente no Poder Judiciário. Um deles, e a gente vai falar sobre isso na nossa quinta aula, é o caso do sistema Vitor, implantado no Supremo Tribunal Federal. Eu espero, então, vocês nos nossos 5 encontros, e a gente vai começar agora a nossa primeira aula. Bem, qual que é a ideia desse primeiro encontro aqui com vocês? Eu queria começar perguntando, vocês sabem o que é inteligência artificial? Sabem diferenciar a inteligência artificial de algoritmos? Algoritmos e aprendizado de máquina? Vamos conversar um pouco agora sobre esses conceitos. Primeiro, inteligência artificial é um conceito amplo, um conceito guarda-chuva. Ela abrange uma série de formas de aprendizado. Então, dentro desse conceito de inteligência artificial, a gente tem robótica, cibernética, aprendizado de máquina, aprendizado profundo de máquina, redes neurais e vários outros conceitos e técnicas de aprendizagem. O meu propósito é focar em 2 que são as principais e que nos interessam aqui para o direito. 1, que é o aprendizado de máquina, e 2, o aprendizado profundo de máquina. Mas vamos voltar um pouquinho ainda para o conceito de IA, inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é conceituada na literatura como sendo uma forma de fazer com que computadores se comportem de modo inteligente. Aí você vai dizer, Fernanda, mas o que é se comportar de maneira inteligente? Dizem, o que é se comportar de maneira inteligente? Se comportar de maneira inteligente é fazer a coisa certa ao invés da coisa errada. E aí uma outra pergunta, né? O que é a coisa certa? A coisa certa é aquela para a qual aquele computador ou aquele sistema foi desenhado para fazer. Então, veja aqui um exemplo concreto. Eu tenho um sistema de inteligência artificial que busca classificar sentenças entre sentenças cíveis e sentenças penais. Logo, ele vai funcionar contento quando eu ingresso com uma sentença no sistema e ele consegue fazer a classificação correta. Por exemplo, entra uma sentença cível e a resposta desse sistema é cível. Logo, ele fez a coisa certa ao invés da coisa errada. Aprofundando ainda, né, na inteligência artificial, é interessante a gente notar que ela também visa simular a inteligência humana. Então, simular as formas de inteligência humana, como, por exemplo, raciocínio por problemas, raciocínio a partir de casos e regras, raciocínio a partir de conceitos, lógica, né?
especialmente todas as formas de raciocínio matemático, são muito bem desempenhadas pela inteligência artificial. Mas a gente precisa também refletir, será que essa tecnologia consegue simular outras formas de pensamento humano? Então, aqui eu me refiro a emoção, né? Sentimentos, medo, amor, enfim. Esse tipo de raciocínio, né, mais elaborado, que envolve ponderação de valores, que envolve bom senso, vocês pensam que a máquina hoje consegue desempenhar? A resposta é ainda não. Mas veja, foco no ainda, porque existem já projetos em desenvolvimento no Canadá, nos Estados Unidos, que estão tentando fazer o que eles chamam de computação afetiva. Então, seria um computador que se utiliza de inteligência artificial e poderia ali ter sentimentos, captar sensações. Veja o quanto estamos avançando. Mas, no momento, a gente pretende, né, utilizar a inteligência artificial no direito e ela é utilizada em outras áreas para questões mais exatas, mais matemáticas. E aí, um grande desafio é entender de que forma a máquina pensa e de que maneira a gente consegue utilizar esse raciocínio dentro do direito. Porque vocês sabem, né, vocês já estudaram sobre o tema, existem muitas técnicas de interpretação jurídica. Existem técnicas de interpretação que permitem uma certa interpretação exata, matemática, conceitual. E aqui eu cito a interpretação gramatical. Mas outras maneiras de interpretar textos legais, né? E aí buscar o sentido e o alcance desse texto, buscar a norma, elas não são passíveis de um bom desempenho pela inteligência artificial. Então, imagine que eu tenho a colisão de um direito fundamental com outro direito fundamental, ou de um princípio com outro princípio. Como que uma máquina, né, que trabalha por meio de raciocínio lógico-matemático, vai conseguir analisar naquele caso concreto, naquela circunstância, com aquelas pessoas envolvidas, qual é o melhor direito? Agora, se eu digo para vocês, casos de prescrição e decadência. Prescrição e decadência é algo exato. Você precisa fazer um cálculo, não é? Identificar o termo inicial, o termo final e verificar se houve prescrição ou decadência. Dessa maneira, a tecnologia de inteligência artificial pode perfeitamente desempenhar essa tarefa. E aí, vocês também já podem estar pensando um pouco como que a gente fica, né? Você está falando, Fernanda, e os robôs então vão desempenhar uma série de tarefas de raciocínio, de interpretação, de aplicação do direito. E como ficam as habilidades dos advogados, das advogadas? A gente vai falar mais sobre isso na segunda aula, mas eu queria já fazer aqui uma ponte, um gancho, para que vocês comecem a refletir sobre quais são as competências e as habilidades diante da inteligência artificial que o ser humano precisa desenvolver. Eu já posso adiantar umas para vocês. A habilidade de criatividade, de resolução de problemas de forma crítica, com bom senso, com equidade, com juízo de valores, buscar conhecimento em outras áreas fora do direito, como economia, psicologia, design e várias outras áreas que trabalham junto com o direito. Buscar ser um profissional, uma profissional mais completa, né? Sair um pouco aqui do direito. E existem várias outras áreas que tangenciam a nossa matéria. É preciso ser criativo e começar a refletir, a partir do que a gente vai conversar agora, como que a gente vai fazer daqui para frente. O cenário, ele é positivo, mas a gente precisa se adequar a essa nova revolução. É interessante também notar, e vocês também já ouviram falar sobre isso, que a gente está vivendo a chamada Revolução 4.0. A Revolução 4.0, ou quarta revolução industrial, ela tem se dado de forma mais intensa, mais célere do que a última revolução. E ela se classifica, se qualifica, né, especialmente pelo uso de Big Data, essa grande massa de dados, algoritmos a partir desses dados disponíveis, né, inteligência artificial,
e também, né, pelo que a gente chama de valores de monetização, valores dos dados, a questão da proteção dos dados e o valor que esses dados traz, né, o capital gerado por esses dados. É preciso, né, se adequar a esse novo mundo, a gente estava conversando sobre isso agora, e o profissional da área jurídica precisa estudar direito, direito digital, direito e proteção de dados, direito e inteligência artificial. Mas já falei bastante, a gente vai voltar para os nossos conceitos. Falamos sobre o que é inteligência artificial e eu queria trazer o segundo conceito, que é um dos conceitos também mais importantes que muita gente às vezes confunde, que é o conceito de algoritmo. Algoritmo é uma sequência de instruções que tem uma entrada definida e uma saída definida e busca dar uma resposta a um problema. Então, algoritmo é essa sequência de regras, sequência de instruções. E esse algoritmo, ele tem etapas finitas, então etapas que têm começo, meio e fim. De novo, voltando ao nosso exemplo, você atribui a esse algoritmo, você apresenta a esse algoritmo uma sentença, que é cível ou penal, e ao final dessa sequência de regras, esse algoritmo vai trazer a resposta. É uma sentença cível? É uma sentença penal? Então, você já pode estar percebendo que inteligência artificial é como se fosse um conceito geral, com um conceito guarda-chuva, mas quem efetivamente trabalha é o algoritmo. O que eu quero dizer é a partir do algoritmo que você consegue fazer com que softwares sejam softwares inteligentes. Foi a partir do desenvolvimento de algoritmos de diversos tipos que eu consegui desenvolver a inteligência artificial tal qual a gente tem hoje. Esse algoritmo, ele tem, de novo, algumas características. A primeira, uma entrada definida, no nosso caso aqui, uma sentença. A segunda, uma etapa finita, né? Então, um número X de etapas, que tem começo, meio e fim. E aí, a terceira característica é a saída, uma saída definida. A saída tem que ser uma daquelas que eu programei, ou cível ou penal. Aí você vai dizer, Fernanda, mas se você programou, né, se você treinou esse algoritmo para responder se uma sentença é cível ou penal, e você apresentar para ele uma sentença trabalhista, por exemplo, ele vai conseguir classificar? Ele vai conseguir dar uma saída correta? A resposta é não. Por quê? E aí vem uma informação muito importante. Ele só consegue responder as opções que você treinou, né? Ele só consegue trazer as respostas que você apresentou para ele quando do treinamento. Então, ele é algo muito mecânico, repetitivo, mecânico e específico. Então, se esse algoritmo tem a função de classificar única e exclusivamente sentenças cíveis ou penais, se eu apresentar algo que não seja o que ele não aprendeu, ele não vai saber responder. E aí um ponto também interessante da gente mencionar é que logo não existe, como o humano tem, a capacidade de adaptação, né? No sentido de criatividade, de resolver um problema fora daquilo que está na caixa, de pensar fora do que ele foi ali programado, isso não acontece. Quanto mais específica a tarefa, mais precisa será a resposta desse algoritmo. Então, se eu tenho que classificar duas sentenças, duas classes de sentença, ele vai dar uma resposta mais precisa do que se ele tivesse que classificar 1000, né? 1000 classes diferentes. Então, o algoritmo é essa sequência de regras e aí eu passo para um terceiro conceito muito importante, que é o conceito de aprendizado de máquina. Muitos já ouviram falar a expressão em inglês, machine learning. Então, aprendizado de máquina. Eu prefiro usar a expressão aqui em português mesmo. Aprendizado de máquina é a técnica que permite com que esses algoritmos sejam capazes de dar essa resposta. Trazendo aqui em outras palavras, aprendizado de máquina é a forma pela qual esse algoritmo aprende. Então, volta para a questão humana, né? Como que o ser humano ele aprende? Ele pode aprender de diversas formas. Uma das maneiras é como nós estamos agora. Você assiste uma aula, participa dessa aula e aprende um determinado conteúdo.
Existem também outras formas, a leitura. Você faz a leitura de um documento e aprende o que aquele documento traz. Da mesma forma que o ser humano aprende, o algoritmo também aprende. E são as formas de aprendizado desse algoritmo que vão fazer com que eu possa identificar como ele trabalha. Explico mais um pouco profundamente. No aprendizado de máquina, essa técnica de aprendizado do algoritmo, o algoritmo ele aprende a partir de exemplos do passado. Ou seja, você apresenta para ele padrões antigos e aqui uma grande massa de dados, é preciso que seja fornecido uma quantidade muito grande de dados. Ele vai, a partir dessa massa de dados, observar padrões e com esses padrões ele vai dar uma resposta no futuro. Então, no aprendizado de máquina, o conceito de aprendizado de máquina é a técnica que permite com que um algoritmo possa aprender a partir de padrões passados, a partir de dados históricos. Com esses dados históricos, ele vai inferir padrões e esses padrões, então, serão analisados e, a partir dessa análise, o algoritmo, então, passa para a última etapa, que é a resposta correta. Voltamos para o nosso exemplo aqui simples da classificação das duas sentenças cíveis e penais. Então, esse meu algoritmo tem o objetivo de classificar as sentenças entre cíveis e penais. Como eu vou treinar esse algoritmo? Como ele vai aprender? Ele vai aprender a partir de uma quantidade enorme de sentenças cíveis e penais que já foram feitas no passado e que eu vou apresentar para ele a partir desses dados antigos, históricos, passados. Ele vai verificar o que existe ali de padrão entre uma classe e outra e trazer a resposta correta ao final. Mas é importante destacar que ele não faz isso sozinho, né? Como que funciona? A gente vai aperfeiçoar um pouco mais a questão dos métodos no último encontro, mas eu não posso não conversar com vocês brevemente sobre isso agora. Os dados são apresentados para o algoritmo e aqui eu preciso destacar que é preciso centenas de milhares de dados para que esse algoritmo possa funcionar com precisão. Então, primeiro, eu tenho que ter uma grande quantidade de dados disponível. Esses dados, uma vez apresentados ao algoritmo, eles precisam ser classificados, então, entre as classes de respostas. No nosso caso, eu tenho que separar os dados entre dados cíveis e dados penais. Se o meu algoritmo for um algoritmo que aprende com aprendizado de máquina, então, um algoritmo de aprendizado de máquina, como que vai funcionar? Eu vou indicar para o algoritmo, nesse momento de treinamento, que uma sentença é cível e a outra é penal. Uma é cível e a outra é penal, por exemplo. Isso a gente chama de rotulagem ou etiquetamento. Eu vou etiquetando esses documentos e indicando para o algoritmo o que eu entendo como cível e o que eu entendo como penal. E por que isso acontece? Então, é cível e eu indico que é cível porque tem a expressão responsabilidade civil. É penal e eu indico que é penal porque existe a expressão dias multa, homicídio qualificado, por exemplo. E assim sucessivamente. Veja que dá um determinado trabalho, um trabalho significativo. Com isso, o algoritmo vai aprender os padrões que eu estou ensinando para ele. Vai, a partir daí, separar os documentos que eu apresento entre uma classe e outra classe, o termo técnico é classe, e quando eu colocar, então, quando eu submeter a esse algoritmo na etapa, então, de avaliação dele, uma sentença que ele ainda não viu, ele vai, a partir do conhecimento que ele obteve, né, das palavras-chave que eu indiquei, do que eu indiquei que é cível, do que eu indiquei que é penal, trazer a resposta correta. Então, veja que no aprendizado de máquina eu tenho uma etapa que é a alimentação do algoritmo com os dados disponíveis, uma segunda etapa que a gente chama de processamento, que é a etapa de treinamento desse algoritmo, e, por fim, uma última etapa, que é a etapa de avaliação,
que é a etapa em que eu efetivamente verificarei se ele é ou não é preciso. Agora, existe só essa forma de aprendizado? Não. Existe uma subcategoria ou uma subclasse do aprendizado de máquina, que é o aprendizado profundo de máquina. Você vai falar, eu já ouvi falar sobre isso, é conhecido como Deep Learning, não é? Resposta, sim. O Deep Learning, ou aprendizado profundo de máquina, é um subconjunto do aprendizado de máquina. Então, imagine que eu tenho um círculo grande, que é o aprendizado de máquina, e dentro desse círculo grande eu tenho um círculo pequeno, que é o aprendizado profundo de máquina. O aprendizado profundo de máquina, existe ali uma forma diferente de aprendizado. Ele sim aprende com padrões passados, ele sim aprende com uma quantidade enorme de dados que é disponibilizada para ele, mas ao contrário do aprendizado de máquina tradicional, no aprendizado profundo de máquina, o algoritmo vai sozinho, sem interferência humana, chegar à resposta correta. Aí você vai falar, como isso acontece? Não é mágica. Como isso acontece? Acontece por meio das chamadas redes neurais. Muitos já ouviram falar das redes neurais. Esse algoritmo, ele possui redes neurais e aí essas redes elas simulam os neurônios humanos. Como funciona? Existem várias camadas de neurônios artificiais, e aí são muitas camadas de neurônios artificiais. Então, imagine você uma série de camadas de neurônios representados por círculos, né? Em fileira, como se fosse aqui uma fileira sem fim. Entram os dados na primeira camada, na primeira fileira, e esses dados vão passando fileira por fileira de neurônio, de camada neural. No final, na última fileira, o algoritmo é capaz de trazer a resposta correta. É A ou B. Vou aprofundar mais um pouquinho. Como essas camadas neurais, então, conseguem fazer com que, ao final, esse algoritmo dê uma resposta. Um exemplo que facilita para a nossa compreensão é um algoritmo que utiliza de Deep Learning que faz a distinção de fotos de cachorros e gatos. Então, ingressa ali uma foto e o algoritmo tem que dizer, é um cachorro ou é um gato? Como que vai acontecer essa classificação dentro das redes neurais, da rede neural, né, das camadas? Você vai introduzir uma foto de um cachorro e a cada camada o algoritmo ele vai como se fosse subdividindo, sabe? Buscando características comuns, a borda, o canto, questões que só existem ali naquela imagem, camada por camada. E ele vai agrupando, então, agrupando questões semelhantes. Então, ele agrupa ali vários dados até formar uma orelha. Ele agrupa vários dados até formar o focinho. E assim sucessivamente. É como se a foto fosse decomposta e depois ela fosse se compondo entre algumas partes padrões. Ele vai identificar um padrão que só tem naquela foto e aí a partir daí vai dar uma resposta. Vocês já viram quando vocês preenchem ali na internet algum formulário e aí aparece, clique aqui nas fotos de barco. Quando você clica nas fotos de barco, você nada mais está fazendo do que ensinando um algoritmo o que é um barco. Porque cada vez que um ser humano trabalha ali e rotula aquela imagem, aquela IA vai se aperfeiçoando. Vocês já perceberam também que existem formas de inteligência artificial que fazem tradução de texto? Essa tradução de texto também se utiliza de Deep Learning. Mas o exemplo mais clássico ou mais comum é o etiquetamento feito nas nossas fotos. Quando a gente sobe uma foto numa rede social ou sobe uma foto no nosso celular, já viram que automaticamente aparece o nome da pessoa que está ali na foto? Esse sistema dessa rede social, ele usa de aprendizado profundo. Como que isso é feito? Você tem lá o seu álbum nessa rede social e você tem os seus amigos nessa rede social. Quando você tem lá Maria e a foto da Maria, João e a foto do João, aquela rede
Aquele algoritmo aprendeu que aquela é a Maria, aquele é o João, meu amigo. Quando eu subir uma foto com a Maria ou subir uma foto com o João, ele vai então fazer a identificação. Opa, esse padrão dessa foto bate com esse padrão de um amigo da Fernanda. Quem é esse amigo da Fernanda? Ah, é o fulano. Então ele vai etiquetar essa minha foto. Isso nada mais é do que o Deep Learning. Ele é muito usado para vídeos e muito usado para fotos. Existe, claro, uma forma de distorção, e isso é muito ruim, né, de imagens e vídeos. Muitas pessoas têm desvirtuado uma função positiva dessa tecnologia para fazer vídeos falsos, para fazer mensagens falsas. Isso vai ao contrário do que a gente busca com a tecnologia, vai ao contrário do avanço tecnológico, mas é preciso, não se pode esquecer, é preciso ter em mente que essas tecnologias também têm sido usadas para alteração de provas. E aqui, para quem trabalha com processo civil, tem um tema muito novo, que é o das provas digitais. Como que eu, numa sociedade que se utiliza de inteligência artificial, numa sociedade que conta com uma tecnologia tão avançada que é o Deep Learning, que consegue transformar um vídeo, né, de uma imagem com um vídeo, fazer um vídeo falso com tanta perfeição, como que eu vou em um processo identificar que esse vídeo é verdadeiro ou é falso? Então a gente precisa daqui para frente começar a trabalhar com formas de detecção da veracidade, da verdade das provas digitais, né? Processo eletrônico, a gente tem aqui uma série de provas feitas por meio de áudio, de vídeo, de fotos, e não se pode deixar de lado essa capacidade que a inteligência artificial tem. Agora, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as aplicações da inteligência artificial. Então, para que ela vem sendo usada? Onde eu posso encontrá-la, né? É interessante mencionar, não sei, vocês que gostam de cinema, de literatura, existem nas séries e nos filmes um monte de histórias, né, de robôs, de inteligência artificial que fazem a gente pensar que essa tecnologia ela é meio, enfim, disruptiva ou até perseguidora de seres humanos. Não é bem assim, né? Primeiro, antes de falar das aplicações, é importante destacar que quem dá a aplicação boa ou má para a tecnologia é o ser humano. Ela pode ser utilizada tanto para o bem, tanto para evolução científica, para evolução social, para facilitar nossas tarefas, melhorar o nosso trabalho, como também, como a gente já mencionou, para a prática de crimes, para a prática de atos que são ilícitos e que devem ser coibidos. Então, não é a tecnologia que é boa ou má, é o destino, a finalidade que eu dou a ela, que pode ser boa ou pode ser má. Então, é o ser humano que vai fazer essa destinação. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso antes de demonizar ou de criticar uma determinada tecnologia, no nosso caso aqui os algoritmos. Será que o problema por trás desses algoritmos não é o humano que está programando esse algoritmo? Todos já viram, né, o filme Matrix, que cria ali uma realidade paralela por meio de algoritmos e simula uma realidade paralela. Também tem uma série muito interessante que chama Altered Carbon, não sei se vocês já ouviram falar, e nessa série é retirado do cérebro humano a capacidade de memória, e essa memória ela é colocada em um outro corpo, em um corpo mais jovem. Então, o que acontece nessa história é que você, então, retira a memória de uma pessoa e passa, então, essa pessoa passa a viver no corpo de outra. A história se desenvolve, não vou dar spoilers, mas você já pode concluir que vai ter acesso a essa tecnologia pessoas de um extrato social determinado. E aí vem uma questão interessante, que é a criação de desigualdades e a busca, pela imortalidade e outros discutindo sobre a necessidade de se dar um fim à vida em algum momento. Eu vou chegar num tema polêmico, que é a interface cérebro-humano, você vai lembrar dessa história que eu acabei de contar. Mas, por fim, um filme muito conhecido por todos e todas é O Exterminador do Futuro, né?
no Exterminador do Futuro, também uma inteligência artificial ali utilizada para a guerra, ela volta para o passado para exterminar todos os seres humanos. Então veja que quando a gente fala de inteligência artificial no cinema, na literatura, existem muitos exemplos, mas os exemplos são basicamente num sentido de robôs tomando o lugar dos humanos. Eu trouxe aqui para mostrar um extremo, mas para dizer que a gente não precisa temer essa ocorrência, a gente não precisa pensar que é efetivamente isso que acontece. Existem sim desenvolvimentos muito avançados, mas há também todo um cuidado, enfim, e a tecnologia que vai superar o ser humano ainda não chegou e não se sabe se realmente vai chegar. Agora, existem nas aplicações de inteligência artificial tipos de inteligência artificial. São 4 tipos de inteligência artificial com base na capacidade. A primeira é a chamada de inteligência artificial fraca. Nessa inteligência artificial, ela é capaz de desenvolver uma tarefa específica. Por exemplo, o chatbot, as inteligências que utilizam de comando por voz, né? A gente tem aí uma série de aplicativos eletrônicos que têm comando por voz, as plataformas e redes sociais, enfim. A inteligência tal qual a gente tem hoje é uma inteligência artificial fraca. Em sentido contrário, existe a chamada inteligência artificial forte, que ainda não foi desenvolvida. Seria um tipo de inteligência que consegue se adaptar à demanda que está sendo pedida e dar uma resposta adequada. Então, ela não faria uma tarefa só específica ou muito pontual, mas qualquer tarefa ali que fosse demandada dela. Nesse mesmo sentido, eu tenho a chamada inteligência artificial geral específica, né? A inteligência artificial geral, ela envolveria também todas as tarefas, inclusive tarefas que a gente comentou no começo da aula, relativas à emoção, sentimentos e sensações, não existe. E a inteligência artificial específica, que se assemelha à inteligência artificial fraca, mas o conceito de inteligência artificial específica é aquela destinada a resolver um problema pontual, um problema específico. Ainda, né, fala-se sobre a chamada super IA, seria essa IA do Exterminador do Futuro, a IA que vai se sobrepor ao ser humano e tomar o lugar do ser humano. Em outras palavras, inteligência artificial que supera a inteligência humana. Será que isso ainda vai acontecer? Não sabemos, né? Agora, a partir desses conceitos, a gente pode conversar um pouquinho sobre as aplicações. A primeira aplicação que eu queria destacar aqui é a aplicação nas finanças. A inteligência artificial tem sido utilizada para fazer cálculos com respeito à bolsa de valores, né? Aqui eu me explico. Levando em consideração toda a demanda daquele que quer investir, então ela recebe a demanda do investidor, analisa os dados disponíveis e indica qual é o melhor investimento. Essa é uma aplicação que vem sendo utilizada nos Estados Unidos, eles chamam de robôs advisors ou robôs de aconselhamento, e eles efetivamente indicam qual é o melhor investimento. Uma outra possibilidade é a detecção de fraudes, então a tecnologia que vai analisar ali o caso e dizer se há ou não alguma fraude. No nosso caso, a gente pode citar o combate ao cibercrime, né, o cybercrime, a cibercriminalidade. E a gente comentou sobre as provas, essa tecnologia também pode ser utilizada para detectar se algo é falso ou verdadeiro. Então, tanto pode ser usada para fazer uma prova falsa, como para detectar se essa prova é falsa. Com relação à saúde e assistência médica, existem aplicações extremamente importantes dos algoritmos. A primeira é a aplicação na detecção de imagens médicas. Então, detecção, por exemplo, de imagens de tumores e detecção, então, portanto, de câncer. A tecnologia se mostrou, a partir de pesquisas feitas nos Estados Unidos, que ela é mais precisa na identificação de tumores em imagens do que o ser humano.
Isso porque ela consegue analisar um grande volume de dados e de padrões que o ser humano não consegue. Outra aplicação, e eu trouxe aqui para vocês, é o uso para insuficiência cardíaca congestiva, para prevenção da insuficiência cardíaca. A inteligência artificial tem conseguido diagnosticar em idosos a possibilidade de ocorrência desse fato e aí economizando, portanto, tanto para o sistema de saúde, mas prevenindo a ocorrência de tragédias e de outros fatos. É importante também mencionar com relação aos transportes, então tem se investido muito em veículos autônomos. Os dados que eu levantei mostram que foram gastos mais de 80 bilhões em veículos autônomos de 2014 até agora. Então pense, como será o transporte do futuro? Esses veículos autônomos são carros, caminhões, ônibus, que não dependem de um motorista para funcionar. Quem tem comprado de empresas que vêm fabricando veículos autônomos são empresas de aplicativo, de transporte por aplicativo, transporte coletivo e individual. Essas empresas estão testando, e já está em fase de teste, o transporte de passageiros sem motorista. Os carros autônomos, portanto, eles utilizam de algoritmos de inteligência artificial que são treinados a partir das rodovias, a partir dos padrões apresentados por outros veículos e também a partir de valores que os seres humanos colocam nesse treinamento e podem, então, dar respostas como qual é o melhor caminho, levando a pessoa para esse caminho, inclusive desviando de obstáculos. O ponto que surge, mas que vai ser objeto de uma nossa aula seguinte, né, é de quem é a responsabilidade quando acontece um dano causado por um carro autônomo, porque não tem um motorista. Se esse carro autônomo atropela um cachorro e causa dano, de quem é a responsabilidade? Do fabricante? Daquela empresa que comprou o carro e lucra com o transporte de passageiros, a utilização desse carro? É um tema muito controverso, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas para vocês já terem em mente, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, acontece que em 2018, né, houve um caso, uma tragédia de um veículo autônomo no estado do Arizona que causou um dano e aí toda essa pesquisa se retraiu um pouco. Agora, conseguiram consertar ali os problemas causados por esse algoritmo e voltou a utilização dos carros autônomos, especialmente nos estados do Arizona, alguns estados do México. E aí, bem, o ponto que realmente fica é quem vai regular isso, né? Como que a gente faz para dizer pode ou não pode funcionar? Porque a princípio está em funcionamento e aí eles já estão levando passageiros. Não temos, né, vale destacar aqui, não temos uma regulação no momento. E para finalizar, os nossos últimos exemplos positivos, um primeiro é o chamado de cidade inteligente. A cidade inteligente é uma cidade que, utilizando também de inteligência artificial, consegue detectar quais são os pontos de vulnerabilidade, quais são as necessidades sociais. Eles fazem, o governo, né, a municipalidade, enfim, faz um levantamento dos dados, alimenta esse algoritmo com os dados relativos a todos os bairros, a todos os habitantes, e esse algoritmo vai identificando padrões e detectando, por exemplo, que em um determinado local é preciso investir em iluminação pública. Em outro local é preciso investir em saneamento básico. Isso é algo positivo, vem sendo feito em Seattle, São Francisco e Chicago também e outras cidades. Agora, quais são as características da inteligência artificial? Já caminhando aqui para o fim da nossa aula. Quais são as características dessa tecnologia? A inteligência artificial tem algumas características. A primeira delas é a chamada intencionalidade. Ela é desenvolvida por uma intenção, para uma finalidade específica. A gente já falou bastante sobre isso nessa aula.
Então, para que eu possa desenvolver um sistema, eu preciso antes pensar qual é o meu problema concreto. Que problema que eu quero resolver? Eu preciso resolver o problema que eu tenho no meu escritório, muitos processos, e eu preciso ficar lendo processo por processo para catalogar esses processos. Então, eu posso desenvolver um algoritmo de inteligência artificial que vá fazer a classificação desses processos. Então, um problema e uma solução. A inteligência artificial, ela tem a chamada intencionalidade. A segunda característica é a adaptabilidade. Aqui, cuidado, não significa que ela vai se adaptar automaticamente ali a uma nova questão, não é isso. Significa que ela se adapta com o uso, se aperfeiçoa com o uso para aquelas classes específicas para as quais ela foi treinada. Então, quanto mais eu utilizar essa tecnologia, mais ela se adapta e se aperfeiçoa, mas ela não vai conseguir aprender algo sozinha que não foi ensinado para ela. No sentido, né, do nosso caso aqui, da sentença trabalhista, ela não vai apresentar essa resposta. Pode ser, vocês vão falar, Fernanda, mas e os chamados desvios? Os desvios, e ocorrem muito no Deep Learning, eles são defeitos, eles são vieses, né, de um mau funcionamento do algoritmo. E esse mau funcionamento, o que traz, na verdade, é uma precisão muito baixa ou erros, né, erros graves, erros sérios. Então, não se trata da máquina descobrir algo novo, e sim de um desvio, de um erro, de algo não esperado, tá? E, por fim, o princípio da especificidade significa dizer que ela, quanto mais específica, mais precisa será. Quando a gente fala de precisão, é preciso trazer aqui a questão da numeração, né? Muitos falam assim, Fernanda, mas o que é algo preciso? Existem várias formas de calcular a precisão, mas a gente costuma calcular de 0 a 1. Então, você faz uma matriz e aí é feito o cálculo dos falsos positivos e falsos negativos, a gente não vai entrar nesse ponto, mas para dizer que quanto mais perto de 1, mais preciso é o sistema, quanto mais longe de 1, menos preciso é o sistema. Alguns lugares trabalham com uma taxa de precisão mínima de 70%, ou seja, 0,7. Quem vai dizer qual é a taxa mínima? Também não existe regulamentação sobre o tema. Vai muito da finalidade do sistema, né? E qual é ali o seu objetivo. Aqui no Brasil, tem se desenvolvido sistemas com uma precisão mínima de 90%. Então, o que se espera é que ele trabalhe ali de 90% a 100%. Não existe perfeição, então não existe 100%, né? Mas quanto mais próximo ali de 100. 95, 97, 92 seria um sistema adequado. Mas, de novo eu ressalto, que não existe nenhuma normativa sobre o tema. No exterior, por exemplo, na Inglaterra, tem se utilizado a taxa mínima de 70%. 70% de acerto, está tudo certo. Mas, e aqui eu preciso fazer um parênteses, não posso deixar de mencionar, você vai falar, Fernanda, mas e esses 30% de erro? Olha, esses 30% de erro podem ser irrisórios, dependendo da finalidade do meu sistema, classificação de sentenças, por exemplo, mas pode ser um 30% muito importante, quando eu estou classificando imagens em uma IA de reconhecimento facial, que é o tema do nosso próximo encontro. Se eu tenho uma inteligência artificial que vai identificar fotos e, por exemplo, identificar pessoas foragidas no sistema de justiça, calcula comigo que um erro já é um erro muito sério. Então, você já pode concluir que, dependendo do valor fundamental em jogo, o meu erro ele é mais ou menos aceitável, né? E aqui, para a gente finalizar, eu queria trazer as vantagens da inteligência artificial e algumas desvantagens. A primeira é a redução do erro humano em tarefas repetitivas. A gente sabe que quando a gente faz tarefa repetitiva, né, tarefa mecânica, o ser humano ele fica cansado, chega a um ponto que ele não tem mais a produtividade que ele tinha quando ele começou. Inclusive, né, a maioria das pessoas, muitas pessoas não gostam de fazer tarefas mecânicas.
a tecnologia consegue desempenhar essa tarefa com mais perfeição, com mais precisão. E aí o ser humano, então, passa a ser destinado, o cérebro humano passa a focar em outras habilidades e competências, né? Aquelas pessoas que faziam aquele trabalho mecânico são destinadas para outra função. E aí, claro, elas precisam se adaptar a essa nova função. Depois, uma vantagem interessante é que ela pode assumir riscos no lugar dos seres humanos. Então, se eu tenho ali uma atividade perigosa, uma atividade que envolve riscos, tanto riscos nucleares como riscos em construção, por exemplo, riscos até falam de explosão de bombas, tem muita utilização de inteligência artificial em casos também de conflito, em casos de zonas de conflito. Essa tecnologia ela pode entrar no lugar do ser humano e aí fazer uma espécie de substituição do ser humano pela máquina e privar ali, salvar a vida de muitas pessoas que estariam expostas a essas circunstâncias degradantes. Ainda, ela consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E aí vem o ponto que muitos falam, a inteligência artificial ela não para, o ser humano para descansar. Por isso, de novo, que a gente precisa focar, e eu estou frisando bastante nisso, quais serão as nossas tarefas daqui para frente. Por fim, ela pode ser utilizada para assistência digital, os chamados chatbots ou auxiliares de voz, auxiliares de texto, auxiliares de voz, e nesse sentido, conseguir promover ali para o consumidor uma informação de qualidade ou uma informação relativa ao produto que ele busca. Decisões mais rápidas é um outro ponto. E, por fim, os aplicativos do dia a dia. Então, hoje, quase todos os nossos aplicativos se utilizam de inteligência artificial. Agenda, álbum de fotos, até o mecanismo ali da plataforma de ensino que a gente utiliza nas escolas e na faculdade tem inteligência artificial. Então, ela tem sido utilizada no cotidiano e na educação. As desvantagens são alto custo de criação, né? O mercado de trabalho, claro, ele vai ser modificado. Eu não estou dizendo que faltarão empregos, mas o tipo de emprego, né, a classificação do emprego, a habilidade envolvida, ela vai mudar. Por fim, a inteligência artificial não tem emoções, pode ser algo bom, mas pode ser uma desvantagem, porque ela não consegue captar outras questões subjacentes àquele problema. E, para finalizar, falta de pensamento fora da caixa. Ela não faz nada diferente do que a gente já tinha conversado, que ela foi programada. Finalizamos a nossa primeira aula e a gente vai, então, para o quiz para testar os conhecimentos de vocês, ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Bem, primeira questão. Como se denomina a técnica que permite que os sistemas de computador internalizem e façam previsões baseadas em dados históricos? A, algoritmo, B, cibernética, C, machine learning ou D, sistema híbrido. Já sabem a resposta? A resposta correta para essa questão é a letra C, machine learning. Por quê? No machine learning, você tem a aprendizagem com padrões passados e, a partir daí, a reprodução dessa resposta no futuro. A gente conversou sobre isso no comecinho da nossa aula. A gente vai agora para a nossa segunda questão. Quais das opções abaixo não representa a característica de um algoritmo de aprendizado de máquina? A, deve ter entradas bem definidas. B, deve ter saídas bem definidas e deve corresponder à saída desejada. C, deve ser finito, ou seja, finalizado após o número finito de etapas. E D, deve ser infinito, sem limitação de etapas. Então, pensaram na resposta correta? A questão perguntava qual não representa a característica de um algoritmo. A resposta correta é a letra D. Não pode ser infinito. Ele tem limitação de etapas. A gente conversou que são etapas que se seguem e têm um fim. Prontos para a terceira questão?
como se denomina a IA criada para resolver um problema pontual, como, por exemplo, classificar peças processuais. IA forte, B, IA específica, C, super IA e D, IA geral. Qual é a resposta correta? A resposta correta para essa questão é inteligência artificial específica, uma tarefa determinada, aqui no nosso caso, classificar peças processuais. Então, concluímos o nosso primeiro encontro e eu queria fazer com vocês agora uma breve revisão do que foi aprendido na aula de hoje. Primeiro, a gente conversou sobre o que é inteligência artificial e a gente viu que a inteligência artificial é a forma de transformar, a maneira de fazer com que computadores se comportem de maneira inteligente. Basicamente, é tentar simular a inteligência humana. Isso é feito por meio de algoritmos. Esses algoritmos são uma sequência finita de etapas, que tem começo, meio e fim, e visam dar uma resposta. Os algoritmos são de vários tipos, mas eles precisam ser treinados. Para que eles sejam treinados, é importante utilizar uma das técnicas de aprendizado. Nós estudamos as duas principais, aprendizado de máquina e aprendizado profundo de máquina. Nas duas, o algoritmo aprende por meio de padrões pretéritos, padrões passados. É fornecido a ele uma grande quantidade de dados históricos, de dados passados, ele identifica padrões e reproduz essa resposta no futuro. Qual a diferença de uma forma para outra? Na primeira, no aprendizado de máquina puro e simples, você tem a chamada extração humana ou atividade humana de ensino desse algoritmo. No aprendizado profundo de máquina, as informações, elas apenas entram no algoritmo e eu vou contar com as camadas neurais ou redes neurais. Essas informações vão passando pelas camadas que o algoritmo vai identificando padrões e, ao final, ele dá a resposta correta. Você pode perceber que no Deep Learning eu tenho menos interferência humana, eu tenho menos controle sobre o resultado. E, já fazendo um gancho com o nosso próximo encontro, esse controle que falta no Deep Learning pode gerar o que a gente chama de viés ou desvio, porque muitas das vezes não foi planejado, não foi previsto, e você não sabe como aquele algoritmo aprendeu. Você só sabe que a informação entrou e a resposta saiu. Por fim, nós falamos sobre aplicações da inteligência artificial e vantagens da inteligência artificial. Aplicações como benefícios para a saúde, detecção de doenças, aplicações como transportes, transportes de veículos autônomos. Outra aplicação importante é a utilização nas cidades inteligentes, identificação de pontos de vulnerabilidade, pontos que necessitam de investimentos e políticas públicas. Também falamos sobre aplicação nas finanças e investimentos, uma tecnologia que consegue simular um investidor. E, por fim, as vantagens que são inúmeras dessa nova tecnologia. Redução de tempo, redução de tarefas mecânicas e desempenho de tarefas mecânicas com mais precisão. Ao mesmo tempo, existe aí uma modificação no mercado de trabalho e também essa questão, que a inteligência artificial ela não tem emoções, então ela não vai conseguir captar questões subjacentes, valores, o bom senso ou equidade do caso concreto. O que eu queria frisar para vocês para a gente fechar a aula de hoje? No nosso segundo encontro, na nossa aula 2, a gente vai fazer uma ligação da inteligência artificial com o direito. Em outras palavras, a gente vai fazer uma interseção entre esses dois conhecimentos, onde eles se tangenciam, de que forma a inteligência artificial altera o campo jurídico. Como isso vem sendo feito? Você já parou para pensar? Você já pensou, será que a inteligência artificial não está presente no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu escritório, no seu processo e você não se atentou? A gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br.
ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.